Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Rodriguinho, o jogador que eu comentei no último sábado, né, sobre no caso, o atleta livre no mercado, que o Cruzeiro ainda tem 35% do jogador e uma dívida muito grande, né, que ele está sendo especulado em alguns times no futebol brasileiro, em alguns outros gigantes também, que eu quero comentar aqui no vídeo. Além disso, quero falar também sobre o Igor Thiago, jogador que vive uma fase muito boa lá no Ludogorets, da Bulgária, que o Cruzeiro pode receber um valor daqui a um tempo numa futura transferência. Quero aqui dar um pouco mais de detalhes, além também do Vitinho, jogador revelado na base do Cruzeiro, que conseguiu acesso pelo Burnley, né, da segunda divisão, para a Premier League e que pode gerar um valor também interessante para o Cruzeiro no futuro não tão distante. Quais que são os percentuais do Cruzeiro nessas tratativas, se o Cruzeiro manteve um percentual de olho numa venda futura, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Mas antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para deixar seu like, compartilhar aqui o vídeo, comentar também aqui embaixo para me ajudar no engajamento. Inclusive os dois salves, né, de hoje. Primeiro vai para o Diego Alves, ele que é lá de Contagem. Valeu demais aí, Diego. Um abraço para você. E outro é para o Edivaldo, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu demais também. O salve dele lá para Poços de Caldas. Então, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo, só deixar o seu nome e a sua cidade aqui embaixo, que tem grandes chances, tá, de você aparecer aqui no nosso canal. Bom, então eu quero começar aqui falando sobre o atacante Igor Thiago, que atualmente está com seus 21 anos de idade, né, muito novo ainda, e que começou a ter uma fase muito interessante pela equipe lá do Ludogorets, onde tem até aqui nessa atual temporada 40 jogos, 11 gols e também 6 assistências. Desses 11 gols, ele marcou 3 nesse último final de semana, na goleada do clube por 3-0 na liga local, né? E assim, aumentou ainda mais esse holofote em cima do jogador, que tem 17 participações em gols em 40 jogos até aqui. Lembrando que ele chega quando o Cruzeiro negocia ele, se eu não me engano foi no mês de março, né? Porque ele já tinha 8 jogos e 3 gols, além de 2 assistências no Campeonato Mineiro com o Pesolano. Aí ele sai em março e de março até julho ele joga 2 jogos pelo Ludogorets e faz um gol. Então ele estava ainda no processo de adaptação ao futebol europeu e a expectativa era de que nessa temporada de julho para cá, julho de 2022 para julho de 2023, fosse uma temporada com mais jogos do Camisa 9, que foi o que aconteceu. Infelizmente o time não conseguiu chegar à fase de grupos da UEFA Champions League, que poderia garantir ao Cruzeiro alguns milhões na conta nesse acordo, que foi o seguinte: o Cruzeiro tinha 70% dos seus direitos econômicos e negociou, pelo visto, foi 45% por 3 milhões e 600 mil reais. Por que pelo visto? Porque na matéria que eu achei aqui do Globo Esporte, quando ele foi negociado, o Cruzeiro manteve 25% de olho numa venda futura, tá? Então assim, o Cruzeiro tinha 70, negociou 45 e ficou com 25. Então seria essa a tratativa. Então o Cruzeiro, além de várias metas e bônus estabelecidas no contrato, que pode render ao Cruzeiro até 7 milhões, que era a pedida, né, inicialmente, o Cruzeiro ainda tem 25% de olho numa futura transferência, que é sem dúvidas um motivo aí para ficar esperançoso. Quem sabe no futuro não tão distante aparecer algumas propostas para ele. É claro, por não ser uma liga de primeiro escalão, não espere que apareça um Barcelona querendo contratar ele por 15 milhões de euros. Não é isso. Mas quem sabe um time de Portugal, ou por exemplo ali da Alemanha e tudo mais, com valores assim, de 5 milhões de euros, 4, 6, pode já gerar sem dúvidas um valor muito significativo para o Cruzeiro. Até porque qualquer 2 milhões de euros, 5 milhões, já é muito aqui para nós, né? Por exemplo, 5 milhões de euros já é 25 milhões de reais. O Cruzeiro pegar 25% de uma futura transferência já seria próximo dos 6 milhões de reais, né? 6 milhões e meio de reais. Então, sem dúvidas, pode ser sim um bom negócio no futuro com o Igor Thiago. Igual eu falei, apenas 21 anos. Primeira temporada no Ludogorets. Quem sabe o ano que vem ainda não tenha mais números, né? Mais oportunidades. E aí sim possa ser negociado para um clube. Igual eu falei, acho que tem muita característica do futebol alemão, do futebol italiano, português também. Acho que o Igor Thiago daria certo por lá. E o atleta que pelo Cruzeiro sempre teve muitos altos e baixos, mas ajudou muito, né, na campanha. Em 2020, 3 gols em 27 jogos. 2021, 4 gols em 29 partidas. E no início de 2022, começou bem, né? 8 jogos, 3 gols e 2 assistências. Mesmo sendo reserva do Edu, apareceu essa proposta, ele foi negociado. E acho que pode, sim, ser uma boa para o Cruzeiro no futuro. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogaços dessa quarta-feira pela UEFA Champions League. Tá isso aqui, ó, entre Real Madrid e Chelsea, a vitória do Real Madrid em casa, pagando 1,69
a cada real apostado. Tem também a vitória do Chelsea fora, pagando 3,68 a cada real apostado. E lembrando, você vindo por esse meu link aqui na descrição ou no QR Code, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$500. Então, depositei R$400, vai ter R$800 para começar a apostar. Depositou valor menor ali, ó, R$75, vai ter 150 para começar a apostar. Depositou 50, vai ter 100. Então, para você aproveitar essa super cotação e também essa vantagem, o link está aqui embaixo na descrição. Tem também outros jogos, hoje ainda, né? O clássico entre Milan e Napoli, uma vitória aí do Napoli fora de casa pagando 2,57 a cada real apostado, vitória do Milan em casa pagando 1,69. Dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo, quanto mais próximo do jogo, a expectativa de que as odds diminuam, né? Então, para você apostar agora mesmo, já pela manhã, nessa quarta-feira, link da Bet7 está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Outro aqui que vive uma fase muito boa também nesse final de semana é a respeito do lateral direito Vitinho, de 23 anos de idade, que conseguiu o acesso pelo Burnley, no caso com 7 rodadas de antecedência de volta à Premier League, e o brasileiro teve uma campanha muito boa nessa temporada. 37 jogos, 3 gols e 3 assistências. Como o Burnley muda muito a formação de jogo, às vezes ele joga como lateral direito, às vezes como um ponta direita, um meia direita ou até mesmo no esquema de 3 zagueiros, tá? Então ele está sendo muito versátil para o técnico Kompany, aquele mesmo, o Kompany alemão, o Kompany belga, né, que trabalhou muito tempo jogou muito tempo no Manchester City com o Guardiola e vive uma fase muito boa como técnico. Inclusive, essa relação aí do Vitinho é muito boa, porque ele vai lá para uma equipe chamada Cercle Bruges, da Bélgica, que não é um time assim de primeiro escalão nem na Bélgica, tá? Ele fica lá por mais de 3 anos, começa bem, tem uma lesão que tira ele do gramado por uma temporada inteira, 2019-2020, e volta em alta em 2021 a 2022, nesse período 66 jogos, 2 gols e 4 assistências. O Kompany liga para ele e acaba convencendo ele a jogar no Burnley, na segunda divisão. Foi comprado por R$5 milhões. Valor até baixo, viu? Na época o Cruzeiro já recebeu um pequeno valor pela transferência, né? Como ele completou o seu 16º até o 19º aniversário aqui na Toca da Raposa, o Cruzeiro teve direito a 1,75 dessa transferência, algo próximo a R$88 mil na época. Só que assim, a expectativa, se ele jogar desse jeito, se ele não mudar, né, de posição, jogar como lateral numa Premier League, fizer um bom desempenho como esse, para um jogador de apenas 23 anos de idade, com certeza no ano que vem, se ele jogar uns 40 jogos no ano, vai estar valendo uma grana muito alta, ainda mais no setor de lateral, né, que é cada vez mais raro, ainda mais no futebol inglês. Então vamos supor, ano que vem, 24 anos, é o titular absoluto pelo Burnley, que fica na primeira divisão, e assim, aparece uma proposta que é um valor bem viável, viu? 10 milhões, 14 milhões de euros. Vamos colocar aqui 14 milhões de euros, né? Quase 75 milhões de reais. O Cruzeiro ficaria com um valor próximo de 1.200.000 numa futura transferência, né? Então, acho que pode ser um atleta que, mesmo o Cruzeiro não mantendo um percentual, ainda possa gerar bons frutos para o Cruzeiro. Lembrando que ele sai lá em 2018, se eu não me engano, foi um valor quase de 3 milhões de reais. É difícil achar essa matéria sobre essa venda lá para o futebol belga. Ele joga um jogo aqui pelo Cruzeiro. Acho que é um dos poucos jogadores na história de um clube, nem só do Cruzeiro, tá? Ele joga um jogo como profissional e foi num clássico contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, se eu não estiver muito louco, mas ele joga no Campeonato Mineiro e logo depois já sai para o futebol europeu. Então assim, ele jogou um jogo como profissional, foi bem inclusive nesse duelo. Muita gente até ficou brava com a diretoria na época, porque vendeu ele e, sem dúvida, se tivesse sequência, seria titular no Cruzeiro. Vitinho, que já foi especulado em vários times do futebol brasileiro e agora, né, uma fase muito boa lá na Europa. 37 jogos no ano, 3 gols e 3 assistências. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rodriguinho, que eu trouxe um vídeo aqui na última sexta, né, falando sobre a possibilidade do jogador, que assim, até queria levantar essa especulação, porque o atleta está livre no mercado, o Cruzeiro busca, se aparecer boas oportunidades no mercado, um meio ofensivo, e o atleta de 35 anos tem um percentual superior aos 30% ligados ao clube, que é o que o Cruzeiro deve para o Pirâmide, contando tudo, um pouco mais de 30 milhões de reais que ainda não foram pagos. Enfim, o atleta que foi especulado também no Corinthians, muito mais pela torcida, né, comentando sobre essa possibilidade, se não seria uma boa. Foi especulado aí no Corinthians, no América Mineiro, no Juventude, que pelo que parece é o único clube até aqui, o time da Série B, que procurou realmente os seus representantes. E assim, o Rodriguinho, apesar de ter números razoáveis, por exemplo, nesse ano, 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Temporada passada pelo Cuiabá, 13 gols e 2 assistências em 51 jogos.
no Campeonato Brasileiro da Série A não tem números tão altos. Até a média dele pelo Cuiabá no ano passado foi de 6,64 pelo SofaScore, vou deixar aparecendo aqui na tela, e a movimentação também no meio de campo, não quer desesperar, né? O meio ofensivo. E na Série A foram 33 jogos pelo Cuiabá, ele começou como titular em 16, então vale lembrar que ele já não vinha sendo um titular absoluto pelo Cuiabá desde a Série A do ano passado. E nesses 33 jogos ele marcou apenas 3 gols e contribuiu com 2 assistências, né? Então não são números muito altos, apesar de ele ter 13 gols na temporada, 10 não foram na Série A, né? Então acaba que por conta disso, o Cuiabá já analisando esse custo aí de oportunidade, que tinha um salário muito alto na equipe do Mato Grosso, acabou rescindindo esse seu vínculo, e eu não acho que vai ser fácil para o Rodriguinho arrumar um novo clube não, viu? Ainda mais para receber o que ele recebia no Cuiabá, de acordo com o Nicola, era de 300 a 400 mil por mês, né? Então acho que vai ser muito complicado. Lembrando que a passagem dele pelo Cruzeiro não foi ruim. Ele se machuca e logo depois que ele se machuca o Cruzeiro desanda, né? Mas ele pega aquele auge ali na Libertadores, no Campeonato Mineiro, no início de 2019, 20 jogos, 8 gols e 2 assistências. Acaba saindo em 2020, depois de 2 jogos no Campeonato Mineiro, e vai para o Bahia. No Bahia também não foi mal. Ficou 2 anos, né? Somou aí um pouco mais de 91 jogos, 20 gols e também 10 assistências. Eu acho que eu não aceitaria no Cruzeiro não, tá? Porque já teve essa passagem que não foi boa. Mais um jogador experiente eu não acho que seria uma boa também. O Cruzeiro, na minha opinião, tem que contratar jogadores mais jovens. Esse ano com o Nicão com 33, Henrique Dourado 34, Gilberto 34. Já são jogadores que eu não esperava, tá? O Cruzeiro ter tantos atletas assim experientes. Então, mais um jogador, um meia, que é o que o Cruzeiro precisa de mais velocidade. Um atleta de 35 anos e que teria um salário sem dúvida gigante para a Série A. Eu, sinceramente, não aceitaria e quero saber o que você acha sobre isso, que é igual eu falei, o Cruzeiro tem, sim, um percentual relevante de uma futura transferência e tudo mais do Rodriguinho, só que não tem os direitos federativos, né? Quem decide isso era o Cuiabá, rescindiu, agora quem vai decidir onde vai jogar o jogador, então mesmo o Cruzeiro tendo 35%, não pode, né? Chamar ele para jogar no clube, não tem nada disso, apenas um percentual que o Cruzeiro teve porque comprou ele do Pirâmides lá em 2019. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa meta de 38 mil inscritos e conferir também as melhores odds aí nos jogos do Cruzeiro, tá? UEFA Champions League, na Bet7, o link tá aqui embaixo. Valeu, galera!